Pelotas. Estamos iniciando mais um programa UPACAF e a comunidade, né? Semana passada a gente encerrou. Agora, acho que... E iniciando de novo, né? A falha acontece, né? O microfone estava desligado, né? Eu não entendi que estava desligado, mas o Birinha ali sempre atento, né? O Birinha estava sempre atento aí. Iniciando de novo, né? Quero agradecer o carinho de todos vocês que estão sempre ligados na TV comunitária. Lembrando aí que na semana passada a gente encerrou as entrevistas com os candidatos a prefeito de Pelotas. Agora vou começar a outra etapa, né? Primeiro eu tenho que conversar com a direção aqui para ver se eu consigo realizar um debate dos candidatos. São 6 candidatos a prefeito. Quero ver aí, com a ajuda, claro, com a ajuda do Carlinho, com a ajuda aí do pessoal da direção aí, mais algumas pessoas, né? Porque a gente tem que elaborar perguntas, um monte de coisa que envolve um debate, né? E os 6 estão se colocando à disposição de vir num debate aqui na TV comunitária, né? Só tem que acertar. Mas também quero dar oportunidade do pessoal conhecer os vice. São pessoas que alguns nem conhecidos são, né? Estão concorrendo aí por causa da, né, a movimentação aí das coligações aí, né? E aí tem muitas pessoas que nem são conhecidos aí, que são candidatos a vice-prefeito. Te dar exemplo. A Michele, do SANEP, vice do Estima. É Danela, parece que é, né? Do PT. Do PSOL, vice do Marrone. Adriana Rodrigues, vice do Marciano Peronde, PL. Tem também, né, a vice, que eu não sei quem é, do PDT, né, do Reginaldo Bassi, né? E também do PCO, que eu não sei quem são os vice aí também, que a gente está tentando ver aí, para também começar a entrevistar os vices também, para o pessoal ficar conhecido, ver as ideias deles, como eles vão contribuir para uma campanha. Os candidatos, dá exemplo aí, nós temos candidatos conhecidos, né? Temos o Marrone, que já foi prefeito, temos o Irajá, que já foi prefeito e deputado federal, temos Adriana Rodrigues, que é uma das vice que foi deputada, tá? Temos a Michele, que é da Secretaria do SANEP, né? Tem a Danela, né? A Danela, que foi indicada pelo PSOL, militante do PSOL, e são esses aí. Agora que falta eu saber do Reginaldo Bassi, que é o vice ou a vice, e do PCO, que eu não sei também quem são, né? O vice ou vice, né? O pessoal tem botado mulheres para representar aí a classe das mulheres, já que na eleição passada a Paula se elegeu prefeita, a primeira vez elegeu uma mulher prefeita de Pelotas, né? Que nunca teve uma mulher na prefeitura de Pelotas, né? Ela teve reeleita, né? Porque ela foi 2 vezes prefeita. Duas gestões, está encerrando agora. 8 anos. Foi 8 anos e mais 6 que ela ficou de vice mais 2 anos que ela ficou de vice, 4 anos que ela ficou de vice do Eduardo Leite, né? São 12 anos PSDB, né? No governo municipal. É uma disputa, né, Carlos, que aí tu vai concordar, são candidatos novos, não são aqueles tradicionais, são 2 que realmente já são mais conhecidos, que é o Marrone e o Irajá, e os outros, né, o Reginaldo Bassi foi vice do Catarina, na eleição que o Catarina foi candidato a prefeito, né? Então, né, o Reginaldo Bassi é uma pessoa que vem concorrendo há horas, né?
botando o nome dele à disposição. Então, esses são os candidatos aí, né? A gente teve a oportunidade, eu só uma vez que eu não pude fazer a entrevista, mas o Carlinho fez com o Reginaldo Bassi, porque eu estava com uma forte gripe, né? Não é Porto Alegre? Não. Tá. E eu estava uma forte gripe aí, eu pedi para o Carlinho, né, fez a entrevista aí com o Reginaldo Bassi. As outras eu consegui fazer. Então a gente cumpriu com a nossa parte, né? A TV comunitária dá oportunidade de 55 minutos os candidatos, né, falarem sobre as suas propostas, o que estão pensando em relação a Pelotas. Então, tá aí, né? Nós cumprimos com a nossa parte, sem deixar de ninguém de fora. Quando eu encerrei no 5º candidato, que foi o Estima, eu deixei aberto se tivesse outro candidato que nos procurasse, e foi o que aconteceu. O João, que é do PCO, eu acho que o único espaço maior que vai ter o partido PCO é o que eu oferecia, que através da TV ofereceu aqui, através do programa Opa Café à Comunidade. Porque eles não têm tempo, não têm deputado a nível nacional, então não tem tempo de TV. Então, foi a única oportunidade que eles tiveram aí, que a gente igualou a todos, dando o direito de todos. Igualdade. Né? Acredito, Carlinhos, eu não sei, que essa eleição acho que vai ser acirrada, né? Vai, de repente, despontar 2, né? Tem a figura governo federal, que vai se concentrar no Fernando Marrone, né? Que é o candidato ao governo federal. Tem aí a figura e do fanatismo do pessoal que são Bolsonaro. Né? Tem outros candidatos que... Tem o Fernando Estima, que vai vir com todo o apoio do governo do estado e a prefeitura, a máquina aqui. Correto. Então, são essa visão e um comentário político. Eu gostaria de te ouvir, Carlinhos. Qual é a tua visão em relação a isso, Carlinhos? Na verdade, eu sempre faço... Primeiro, boa tarde para você, que está na companhia da TVC Pelotas, programa Opa Café à Comunidade, anos e anos no ar. E eu acho que o Valdir falou... O primeiro programa do ar foi o Movimento Comunitário que... Exatamente, quem deu o pontapé inicial para as pessoas que nos acompanham há tanto tempo. A gente tem, de certa forma, as pessoas têm um carisma pela gente, né? Eu estava na festa lá junto contigo, lá do baile, lá, os 15 anos. Sim, os 15 anos do Rancho Novo. Rancho Novo, na União Gaúcha, e a gente percebe o carinho, às vezes, das pessoas, a receptividade, né? Que eu brinquei numa das minhas lives dizendo que a gente não quer massagear, que seja massageado, a gente quer ser reconhecido. Sim. O reconhecimento do trabalho de TV é tudo, né? O trabalho que a gente desenvolve, da UPACAF, anos e anos, uma peleia danada, gente. Então, assim, eu digo muito para o Valdir, essa parte política tu destrincha muito bem, porque o Valdir acompanha mais em cima essas questões, né? E até tu passou para mim, mas depois eu quero te fazer uma pergunta a respeito, porque assim, a grande maioria dos candidatos tu entrevistou. Sim. A grande maioria, eu tive a oportunidade, tu me oportunizou, eu fazer com o Reginaldo Bassi, foi tranquilo, um cara muito tranquilo, um cara muito ciente, de muita simpatia e tal, tranquilo aqui, e então sem dificuldades nenhuma para a gente conduzir o programa. E aí tu me perguntas a respeito, e eu ia te fazer depois, vou te devolver a pergunta, né? O que tu percebeu, qual foi a tua percepção quando tu fez entrevista com cada um deles, qual foi a tua... Mas eu queria, no que tu me perguntas em relação a esses 6 candidatos, Valdir, eu acho que está muito bem caracterizado, né? Aqueles candidatos que têm uma visibilidade da sociedade pelotense, né? Eu posso citar o nome deles aqui, tranquilo, né? Que é o caso do Marrone, Sim. Que é o caso
do Irajá. Sim. Eu brinquei com ele aqui nos bastidores, quando eu estava indo para a tua entrevista. Digo, o senhor está com uma lucidez fantástica, né? E como é bom a gente ver, né? Essas pessoas, 88 anos, né? Essas pessoas com essa gana, com essa vontade, né? A gente tem que parabenizar, de certa forma, não é? Não estamos aqui caindo nem para lá, nem para cá. Não temos para favorecer ninguém. É um breve comentário do que a gente vivenciou ali. Eu digo que o Valdir vivenciou muito mais, porque o Valdir teve... Todos, a grande maioria, foi entrevistado por ele. Então, na verdade, assim, ó, existe um divisor de águas aqui, pensamos dessa forma, que é aqueles candidatos tradicionais, Irajá, Marrone, o próprio Bassi, não é? E temos aquelas candidaturas... São aposta, né? Que são apostas, que a gente entende, fazemos uma percepção, aí depois tu me corrige a respeito disso aqui, ou vamos debater esse assunto, a questão que é a desenvoltura de cada um, como é que a sociedade vai receber essas aparições pública, porque creio que seja uma eleição, Valdir, creio que seja uma eleição mais no campo. Olha, espero não estar errado, e tu, por favor, me dá uma luz nesse sentido. Vai ser uma eleição mais acirrada no campo tecnológico. Sim. Não mais aquela coisa, eu ainda ontem, meio de semana, estava na minha casa escutando, longe, assim, um carrinho de som passando. Enquanto em eleições passadas a gente já estava a 1000 por hora, esse povo estava a 1000 por hora, nas vilas, nos bairros, não é? E evidentemente que nessa saída de candidatos à cata do voto, do eleitor, vai dar muito pano para manga, meu caro amigo Valdir, meu caro amigo telespectador, pela situação que a cidade de Pelotas está nesse estágio. Sim. No que diz respeito à infraestrutura, esse dia eu dava uma notícia sobre a questão do emprego em Pelotas, Rio Grande, ali que é menor, mas o PIB é maior, emprega mais gente que nós aqui, por incrível que pareça, pela questão portuária e outras questões mais, né? Então, na verdade, assim, eu quero ver, e eu acredito que a população tem o mesmo pensamento meu, a grande parte da população vai convergir comigo, vai entender essa minha interpretação, eu quero ver eles pisarem na vila, no bairro, o transporte coletivo que está um caos nessa cidade desde que esse consórcio se estabeleceu e ninguém faz nada, a sociedade está aí, estão falando que diminuiu o número de passageiros, não a população é mais... A população é de mais 300 mil habitantes nessa cidade. Quem se atrapalhou foram eles mesmos. Isso. E a passagem está mais cara que Porto Alegre. E uma passagem... Que é um absurdo. E uma passagem cara. Então, questões como essa, meu caro amigo Valdir, da questão... O que nós estamos falando? Do dia a dia do pelotense, que precisa ir para o trabalho, precisa de um transporte bem mais melhor do que essa coisa que está circulando aí. A questão das vilas, extremamente atirada. É uma buraqueira. Eu vou só para mencionar, para materializar o que eu estou te falando para o público da UPACAF e a comunidade, a Residencial Aragano, que é um residencial popular do governo federal, o consórcio abandonou a linha Bom Jesus, que cruzava na frente do residencial. Eles abandonaram. Eles tiraram a linha Bom Jesus esquerda, que a gente no passado correu atrás para que isso acontecesse, dando condições, asfalto para circular e etc., na rua Sidney Alves Dias. Hoje, talvez mais de um mês que está nessa situação. Então, eu acho que a sociedade tem que se deparar para isso. Como é que está a sua vila? Como é que está o teu bairro, lá onde tu mora, onde eu moro? Como é que está o posto? Aliás, falar em posto de saúde, quero salientar, para a gente não, para as pessoas, mas tu pega pesado. Não, esse dia eu estive no posto Bom Jesus,
Posto Bom Jesus, e fiquei, tu que é da área da saúde, do Sim. Conselho de Saúde, sabe muito bem o que a gente está falando. Me surpreendi pelo atendimento, muito bom, por sinal, do posto. Pode haver carências, pode, mas muito bom atendimento. Então, acho que tem que se voltar, e a comunidade tem que ficar muito atenta para quem realmente está voltado. E eu quero saber o seguinte, essa é uma pergunta que eu fiz para o Bassi, eu ainda disse para ti, vê se tu consegue fazer para os outros candidatos, de que forma que o governo que for se estabelecer em Pelotas para administrar essa grande cidade vai estar próximo da população e os movimentos sociais, meu caro amigo Valdir. A gente procurou, né? A gente procurou fazer pergunta para todos em relação aos movimentos sociais, aos conselhos, que tem governo que quer terminar com o conselho, né? Isso. Conselho parece que atrapalha, né? Se pudesse chegar e fechar as portas, como aconteceu lá em Porto Alegre, lá que o Melo, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, queria terminar com o Conselho da Saúde, queria fechar as portas do Conselho da Saúde, que não existisse mais. Mandou até um projeto para a Câmara de Vereador para tentar fechar os conselhos. Falta diálogo, falta, né, de aproximação, porque nem conselho, tu não quer um conselho que fica ali fechando os olhos para o governo. O conselho está para apontar os erros. É verdade. Para colaborar que a coisa funcione bem. É isso que é o conselho municipal. Os movimentos sociais também é isso. Ele quer ver a sua vila bem. Quer ver que tenha esgoto na sua rua, que seja asfalto, que hoje não tem asfalto nos bairros. Então, acho que os governantes têm que pensar muito. Então, hoje vai se fechar essa eleição em forças. O governo do Estado aposta no candidato de continuação. Perfeito. Que já está 12 anos aí, que é mais 4 anos. Perfeito. Tá? Conseguiu aglutinar o máximo de partido ao seu redor. Não quer dizer nada. Depende da força do candidato. O candidato não é conhecido. Tem esse detalhe. Tá. O candidato que vai apostar também numa outra força, o ex-presidente Bolsonaro, que também vai tentar apostar na imagem dele. E o Marrone vai, né? Na verdade, o governo federal vai apostar no candidato deles, é o natural. Aí o que vai sobrar? O Irajá e o Reginaldo Bassi, que não são hoje governo nem federal e nem estadual. Então são os dois que vai ser, né, que não vai ter essas forças do lado. Esse peso aí, tá? Então, vai ter os seus deputados que vão vir, né, senadores que podem vir aí também para apoiar, mas não vão ter essa força. Então, eu acho que, na verdade, a eleição está aberta, cara. É verdade. Tu tens alguma leitura no sentido assim? Pesquisas não dá muito para confiar, né? Não dá muito para confiar em pesquisa. Começou agora, dia 16, choveu todo esse tempo. Verdade. Não deu para sair para a rua ainda. A chuva está atrapalhando a campanha dos candidatos. Essa data da eleição é exatamente que é outubro? São acho uns 45 dias de campanha, eu acho. É pouco. É pouco. Então, quer dizer, pode estar os conhecidos, pode, ou pode alguém surpreender nos debates. Com certeza. Te dar exemplo assim, ó. Governo federal, com os apoios, os minutos são pouco, porque os apoios quase não têm espaço na TV. São pouco. O governo do estado conseguiu aglutinar vários partidos, então vai ter força também no espaço. O PL também, porque elegeu um monte de deputado. Os outros vai ser pouco, menos de uns 3 minutos, mais ou menos, eu acho que tanto o MDB como o PDT. Os outros vão ter mais espaço. Sendo que o governo federal, como tem vários deputados, vai se igualar
ao PL, praticamente de espaço, porque elegeram muito deputado. Elegeram senadores, então é os que vão ter mais espaço para essa campanha. E aí, juntando os outros partidos no governo do Estado, vai ter também um número suficiente aí para eles mostrar muita coisa. Aposta, o que vai ser a aposta da continuação? É tudo que foi realizado. Mas tem muita coisa que foi realizado que foi de mal feita. Perfeito. Hoje as vilas estão atiradas. Completamente. Não tenho o que questionar, né? Não existe esgoto. Foi taxado um governo de taxa. Total. Taxa de iluminação, taxa de esgoto, lixo. Taxa de lixo. Foi mais taxa. E também aquela tentativa de privatizar o Sanep. Teve. Todo mundo sabe. Foi projeto para a Câmara que não foi aprovado. Isto. Então, tem coisas que pode ser pesado. Mas eu ouvindo uma pessoa, conversando com uma pessoa que estava fazendo uma análise, o povo de Pelotas muitas vezes escolhe errado. E não é, eu acho que é todo o Brasil. O Brasil. Escolhem errado. Te dá exemplo, tu vê várias pessoas na eleição passada se queixando do governo que que tinha problema no postinho, que tinha isso, tinha aquilo. Reelegeram a prefeita. Perfeito. Isto. Então a gente nunca espera. O que vai acontecer? Vai ser uma campanha curta e muitos com muito tempo. 45 dias, né? 45 dias. Mas nós temos outras pautas para falar, né, Carlinhos? Tem a semana dos deficientes físicos. Eu quero só para a gente encerrar isso aí. O Birinha, ele é que nem um imã, Birinha. Ele joga o imã e pá! Falou em política, a gente... Eu quero te dizer, claro que é importante essa semana, entraremos sim, mas eu quero te dizer assim que me fascina essa leitura, essa coisa que tu faz, aguçada da tua parte, né? E ao mesmo aí me provocas, né? Estás me provocando, de certo, positivamente, né? Eu te diria assim, eu queria te fazer a pergunta, não quis interromper tua linha de raciocínio, sobre a questão quando se fala em Bolsonaro. Olha, poderíamos arriscar, eu fazer a pergunta para ti, naturalmente que provocando nosso telespectador, a razão maior de nós estarmos aqui, bolsonarismo, hoje, na nossa concepção, em termos de visibilidade, não estou falando de bastidores, que bastidor da política é uma coisa, com a visibilidade da política nacional, a sociedade está mais por fora do que lã de ovelha. Tu te imagina como é que nós aqui, povão, aqui na outra ponta, vamos ver a questão de bastidores de partido. Mas é que nem espírito, né? Ele existe, só que a gente não enxerga. Bueno? Então, assim, eu te pergunto assim, eu acho que o que está estabelecido é o que está estabelecido. Me ajuda aí? Sim. Um governo de esquerda estabelecido na nação brasileira, no país chamado Brasil. E aí, naturalmente, que essa linha de raciocínio cabe para a questão estadual, não é? É outra situação que está lá no Estado. Então, o que a gente imagina? Que a máquina pública vai trabalhar em função daquela figura, não é? Porque ninguém quer largar o poder. Naturalmente. Ninguém quer largar o poder. Naturalmente. O candidato é fraco, o candidato não dá para dizer que é fraco, tá? Participou da entrevista e saiu muito bem aqui. Não dá para dizer que não foi fraco, que não. Saiu muito bem. Então a gente não sabe o que vai acontecer, o que o eleitor vai estar pensando. Uma incógnita. O eleitor, de repente, faz várias críticas sobre o candidato A e aquele candidato consegue transmitir para o eleitor que ele é o ideal de continuidade. E o povo vai na continuidade. Perfeito. Pode acontecer. É uma aposta grande. Um fenômeno. O governo estadual pensa numa eleição para presidente da República.
Sonho do governador é ser presidente da República. Perfeitamente, leitura perfeita. O sonho da prefeita de Pelotas ser governadora. Leitura perfeita. Então, não tem que a gente, eles querem o poder. Querem o poder. Vamos repartir um pedacinho para um partido para entrar, para se juntar agora. Um pedacinho para outro partido que também para vir, porque mudou muito secretário, Carlinhos. Sim. Esse governo já mudou secretário pensando nessa eleição. E problemitas que aconteceram. Isso. Então, coisitas que aconteceram. Sim. Que tá longe. E lembrando o eleitor, que existia uma CPI. Uhum. Que o vereador que é presidente da CPI, agora não se fala mais CPI. Não. Tá junto? Não. Tá junto no bolo. Tá junto no bolo, não de ter feito alguma irregularidade, mas abafou. Posso te perguntar sobre qual é o partido do Sebastião Melo? Sebastião Melo, MDB. Veja bem, então tu está me dando MDB, está me dando aqui uma munição incrível, né? Eu fico pensando o seguinte, a tua leitura está... É difícil a gente divergir nesse sentido. O telespectador pode ter... Não, estão combinados, né? Na mesma linha de pensamento. Não estamos. Não estamos, eu respeito profundamente, já falei para vocês, né? Essa questão política, né? Em relação ao Valdir. E eu quero te dizer o seguinte, quando eu te faço a pergunta sobre Sebastião Melo, e tu me mencionas que ele estava querendo fechar os conselhos municipais... Olha, queridos, a gente é suspeito de falar porque nós somos da área, a gente surgiu e está estabelecido em cima do movimento social, de associações, de entidades representativas. No meu caso, a área de PCDs, eu tenho uma afinidade muito grande com ele em relação à questão, às associações de bairros, que deveria estar muito bem estabelecida. Eu tenho quase certeza porque a única que eu tenho é da morte, né, queridos? Então, assim, eu tenho quase certeza que se os movimentos sociais, se os conselhos estabelecidos numa cidade, numa estrutura governamental, fossem ouvidos, nós estaríamos num avanço muito grande em termos de políticas públicas para a sociedade, Valdir. É verdade, né? Então, mas, Carlinhos, eu acho que para a gente encerrar essa pauta aí, porque não vamos... Temos outras pautas importantes aí, dia 21 aí teve o início da semana aí do pessoal da deficiência. Eu participei aí de um evento muito grandioso, organizado aí pela Brandina, Brandina, que faz um excelente trabalho nessa bandeira. Pessoas que se dedicam para nessa bandeira aí dos deficientes físicos. Claro que a gente gostaria de ver mais gente participando, porque tem muitos deficientes em Pelotas e que tem boas cabeças pensante para contribuir com essa sensibilidade. Verdade. E muitas vezes participam muito pouco. É verdade. E que deveria de participar muito. Porque a bandeira não é minha, não é a bandeira do Carlinhos, é a bandeira de todos. Exato. O Carlinhos deixou bem claro, eu ouvi no programa que o Carlinhos falou, que a Associação dos Deficientes Físicos, ela teve várias conquistas. Uma foi a questão das rampas, que não tinha em Pelotas. Passou a ter as rampas. Outra é o serviço nos Correios, que tu conseguisse, através da associação, colocar no mercado de trabalho muitos deficientes que não tinham oportunidade. Fazer a lei pedir no transporte coletivo desse direito de um deficiente trabalhar como cobrador. Mini mercado, que muitas vezes a gente encontra no mini mercado, pessoas deficientes trabalhando. Verdade, bastante. Dando oportunidade para as pessoas. Bastante. Que a vida não acaba. Eu posso acontecer um acidente comigo, eu ficar deficiente, e aí não tenho onde eu trabalhar. Hoje é muito difícil. E o deficiente, ele precisa sim. Ele precisa, muitas vezes, sustentar a família. Com certeza. E ele
tem que ter oportunidade de trabalhar. Todo mundo precisa trabalhar para se sustentar, porque o dinheiro não cai do céu. Não cai do céu. Temos que correr atrás. Tem que correr atrás. Então, eles precisam de oportunidade. A gente vê autistas se formando na área jurídica também. Muita abertura hoje, graças a Deus. Né? Simons Gidal também conseguindo se formar numa faculdade. Os cegos também conseguem se formar. Verdade. Consegue participar de um esporte que, exemplo, é a Associação dos Deficientes, que tem lá o Diego. A primeira equipe de futsal. A primeira equipe de futebol de cego. Está em alta. Aqui em Pelotas. Está em alta. Hoje a gente vê disputando a Olimpíada aí. Paralimpíadas. Exato. Então, Brasil bem representado. Bem representado, aí ganha muitas medalhas. Muitas medalhas. Eu ouvi comentários que talvez nas passadas, Paralimpíadas passadas, o Brasil ganhou mais medalhas com as Paralimpíadas que propriamente as competições de pessoas não portadores de deficiência nenhuma, né? Mas, Valdir, essa 25ª semana municipal, estadual, no caso do estado é a 30ª, de pessoas com deficiência, que tu teve lá na abertura, ali na Dom Pedro I, tu registrou com clareza, o espaço ficou pequeno, inclusive, para tantas instituições e tanta gente que foi prestigiar o evento, né? O evento seria no mercado municipal, mas em função da chuva não aconteceu. Valdir, eu te faço um relance para ti, para o teu telespectador da nossa televisão comunitária, programa Opacaf Comunidade, nesse sábado. Um grande abraço para ti que está na nossa companhia. Eu te faço um relance assim, eu comentava na programação que a gente estava fazendo antes da Opacaf, em relação, eu tenho uma leitura muito clara sobre a imprensa pelotense, né? E eu acho que eu não erro quando eu digo que o que se conquistou até o presente momento, estamos em agosto de 2024, o que se conquistou em termos de inclusão das pessoas com deficiência, teve um apoio muito grande da imprensa local, quando nós tínhamos então aquelas televisões, mas o que está sendo proposto agora, TVC Pelotas, possivelmente canal aberto, isso vai dar um up muito grande para as questões da nossa comunidade. Eu tenho quase certeza disso. Então eu te diria assim que a imprensa foi muito colaboradora, né, no passado, hoje não tanto assim, temos essa abertura em mídias, né, não entendo por que isso não acontece. E, na verdade, o transporte coletivo adaptado, eu lembro, não consegui concluir meu raciocínio no programa nosso que é curtinho, que eu fui procurar, então, o presidente na época, Otávio Soares, meu querido amigo conterrâneo de Santa Vitória. Está em Santa Vitória agora, fazendo rádio lá no meio de comunicação. Faz o que ele gosta, né? Sim. E o Otávio foi muito sempre da área de comunicação, e teve uma passada pela Câmara de Vereadores como presidente, e ele, na época... E foi um excelente vereador, cara. Sim, um cara muito sim, correto. Dava espaço para os movimentos sociais na rádio. Tinha, interessante. Muito fui entrevistado na rádio. Sim, eu também. Rádio Pelotense. Um profissional de mão cheia da área de comunicação. Eu tive o prazer de trabalhar com ele na Rádio Cultura. Que legal. E aí eu me lembro que eu abordei ele, eu digo, Otávio, eu queria ver se... meus queridos, esse é um problema da sociedade. Essa inércia da sociedade, isso me incomoda e me deixa de cabelo branco, né? Carlinhos, mas tu não vai mudar o mundo? Não, realmente nós não vamos mudar. Não, faço que nem o Janeiro pinta. E aí o dia de chuva, ele não tem guarda-chuva. Olha aí, ó, ele tá falando, não sou eu, hein? Não, e aí ele pinta. Então o que ele fez essa semana, na segunda-feira? O filho dele escondeu os guarda-chuva e ele teve que botar uma sacola de plástico para não perder a tinta do cabelo. Não perder a tinta do cabelo, viu? Tu não pinta, não tem problema nenhum, né? É uma brincadeira, Brincadeira. Deixa eu ver esse telefone aqui. Tá te tocando aí, já te acharam, viu? Não posso atender. Te acharam. Bom, assim, ó. Então, na verdade,
O Otávio nos recebe, e eu digo, Otávio, existia essa coisa que eu quero deixar para vocês. O Otávio nos recebe, com muita gentileza, diz, Carlinhos, quem sabe vamos colocar uns carros especiais? Eu digo, não, Otávio, eu não vim solicitar nada para mim, nem para minha entidade, eu vim solicitar o que está na legislação. Existia uma lei, para vocês terem uma ideia, naquela época, já tinha uma lei para implantar o transporte há 10 anos atrás. É preocupante, né? E aí nós fomos, 2000, Valdir, primeira empresa que coloca o transporte adaptado, empresa, hoje está no consórcio, aí era a empresa São Jorge. Sim. Primeiro carro, você não fala carro 42, 44, uma coisa assim. Primeiro carro. A partir dali, de 2000 para cá, Pelotas é contemplada, de certa forma, pelo transporte adaptado. Só existe uma coisa que é deficitário. Não existe uma fiscalização por parte da comunidade, e até nós como segmento, que eu digo segmento geral, o conselho, as entidades e a própria DFPEL, não existe uma fiscalização em cima para ver realmente se estão cumprindo os horários. Não é verdade? Mas então, voltando, foi uma conquista lá de 2000 para cá. Depois veio a questão da acessibilidade. Eu me atrevo a dizer, né? Desculpa se alguém pode até se ofender, dizer, não, olha, o pai da criança é o fulano, é o ciclano. Não, eu falo em nome do segmento. O estatuto que me rege fala para mim trabalhar para o segmento, não para a pessoa A, pessoa B, instituição A, B, C, não, para o segmento em geral. E aí, na verdade, Valdir, o projeto apresentado pela entidade, nós estávamos juntos na CEURB, veja bem, CEURB, quanto tempo isso? E eu apresento para profissionais da área da arquitetura o projeto Pelotas Sem Barreiras, que era rebaixamento de calçadas, dos corredores. TV Pampa deu muita ênfase, muita abertura para nós, por isso que as coisas aconteceram. E outras emissoras, naturalmente. E a gente solicitava que que nós elaboramos um rascunho do projeto Pelotas Sem Barreiras. O que era o projeto Pelotas Sem Barreiras? Era rebaixamento de calçada exatamente nas paradas pós-Avenida Bento Gonçalves, digamos assim, que é o ônibus que continua, né? Vai pelo Osório. Sim. E volta pela Deodoro. Esse é o corredor que nós pedimos Pelotas Sem Barreiras. Foi um parto para a gente conseguir. Isso aí foi discutido também no Complad, foi discutido também na Conferência das Cidades. Perfeito. Em Brasília, em Porto Alegre, veja depois Brasília. Tomou, né? Saiu proposta daqui que a Osório teria que ter o corredor, que precisava do corredor, e assim foi que aconteceu. Isso. Eu estava representando, quem não sabe, eu fui para a conferência estadual, saí como delegado para a Conferência Nacional, eu era o único pelotense. Imagina. Tá, defendendo essa proposta lá em Porto Alegre, em Brasília, quer dizer. E foi aprovado em Brasília também, essa proposta. Então, e se as coisas que hoje tem esse corredor, né, eu representando na época antiga o PACAB, perfeito, que conseguimos sair como delegado no estadual, conseguimos essa obra que está hoje, né, que é do corredor ali, do ônibus ali, da Osório ali. Perfeito. Que muitas pessoas reclamavam, agora o comércio ali vai estar sem... Mas precisava trancar o comércio para poder realizar essa obra, que hoje dá mais agilidade. É verdade. Né? É verdade. O ônibus anda mais rápido, né? E muitas vezes os carros não reclamam, não respeitam, passam pelo corredor que não é deles. É complicado, né? Essa questão do trânsito. Isso ainda continua. É complicado. Tá? Continua essa coisa. Mas era para dar mais agilidade. Só que hoje a gente vê que esse consórcio não respeita os horários. Não renovou frota nenhuma. Nada. Tá? Nada. A passagem é mais cara, mais cara que Porto Alegre. Um absurdo. A pergunta, aproveitando essa carona tua, pergunta em relação ao contrato. Sim. Eu não sei até quando vai. Quando eles tiraram, eu falo que tiraram porque eu tenho propriedade para falar, né? Quando eles tiraram o passe livre do portador de deficiência que está incluído no mercado de trabalho por uma questão
de uma legislação mal interpretada, Lei 5.212, se não me falha a memória, de 2006, uma coisa assim, artigo 3º, ali o consórcio se apega e tira o passe das pessoas com deficiência que estão incluídas no mercado de trabalho. Então, aí, quando fomos às barras da justiça, o promotor disse, olha, o próprio advogado do consórcio disse, olha, estamos cumprindo a lei. Mas como assim? Estão cumprindo a lei porque era favorável à empresa. Na verdade, eles não estão cumprindo com o contrato, porque a frota de ônibus não é. Se houver uma fiscalização de fato, a frota está com carros já que não há condições de trafegabilidade, meus queridos, convenhamos, né? Parece que a gente está batendo numa... Alguém dizia, alguns anos atrás, era um comediante da TVC, Carlinhos, você é um enxugador de gelo. Sempre achei engraçado a postura desse comediante, um amigo nosso aí, aqui da TV. E, na verdade, assim, não é enxugar gelo, é convicção que a Pelé não pode se fugir da batalha. Enquanto estivermos vivos, não tem que fugir da batalha. Então, eu te diria o seguinte, essa coisa que o Valdir falou a respeito de participação do membro da UPACAF, do membro das DFPEL, é isso que a gente fala quando se fala em inclusão, que as pessoas tenham vez e voz de fato, não bonequinhos manipulados por poderes estabelecidos, pelo amor de Deus. Então, assim, porque lá quando eu fui em Brasília, eu quero te dizer que não foi só o corredor que tu conquistou lá. Depois da nossa luta inicial do projeto Pelotas Sem Barreiras, que era uma coisa básica, mínima para a cidade, veio um programa governamental que veio os abrigos, sim, veio aqueles recuos. Isso. Houve avanço. Não era só corredor, era isso também. Não, incluía isso. A acessibilidade, inclusive. Sim. Então, na verdade, assim, o que foi algo que foi lamentável por parte do poder que está estabelecido, eu não vou citar nome de pessoas, poder que está estabelecido, todo mundo sabe quem é. Assim, colocaram abrigos, tiraram abrigos. Olha a logística. Eu tenho certeza que a União Pelotense, as entidades, ninguém foi ouvido antes de estabelecer essa nova situação em Pelotas. Botaram um abrigo de vidro. Está tudo quebrado, queridos. A cultura da nossa região sul não é a mesma cultura da cidade de Dois Irmãos, lá na Serra Gaúcha, que é uma cidade germânica, muito organizada, por sinal. Entendesse? Então, estamos longe, e a gente quer saber, nós aqui, Valdir quer, eu quero, a sociedade quer saber qual é a participação popular, porque convicção eu tenho, no momento que o governo, seja o A ou B ou C, que se estabelecer, que ouvir de fato o segmento social, o camarada lá da vila, lá organizado, eu tenho certeza que a gente vai ter um avanço muito grande, e não, como eu digo sempre, os Illuminatis, né, que se estabelecem por vias que a gente nem sabe como é que é, entendeu? E dá um canetaço. Falando nisso, Ferreira Viana, a máquina de asfalto estava com um problema. Agora, nas eleições, está Ferreira Viana, louvável, o recapeamento, né, as condições de trafegabilidade lá para Ferreira Viana. Mas aí eu te pergunto assim, a máquina estava pifada, agora nas eleições apareceu a máquina, estão asfaltando a Ferreira Viana e as vilas. E a patrolinha básica, e o transporte lá da Bom Jesus que tiraram, o consórcio tira, é outra coisa que indignante. Hoje quem manda na cidade é o consórcio, é os empresários. Existe um buraco na rua Giovanni Guimarães e eles disseram que tiraram porque não há condições de trafegabilidade. Então, vão tirar de várias vilas da cidade, porque a cidade está toda esburacada. Sim. Né, Valdir? Ali, aquela rua, poderia botar uma capinha, já que não vai botar asfalto, bota uma capinha de asfalto e já resolve. E depois só vem recapando ali. A pergunta é como é que tem asfalto para Ferreira Viana, sim, e não tem o asfaltinho para 20, 30 metros que eu tive. A gente é articulador, a UPACAF é articuladora nas questões de políticas públicas. Preste bem atenção, não confunda. Eu vou falar uma bobagem aqui. Públicas. Então, assim, estive eu lá, em nome das DFPEL, não é o Carlos Assis Rodrigues,
no meu triciclo poderoso. Eu fui lá, quase chovendo, perguntando ao pessoal da Secretaria de Serviço Urbano, foi bem recebido, diga-se de passagem. Digo, tá, mas e aí? Não há um diálogo entre Secretaria de Transporte e Secretaria de Obras? Eu não acredito. Então tiraram, porque é o bel prazer, resolveram tirar. E a população, prefeita? E a população que está dentro daquele condomínio, são 200 e tantas famílias. E aí? Agora, daqui a pouco mais, aparece a eleição, vai aparecer um candidato lá dizendo que calçou, que botou, que isso, que aquilo. A gente está correndo, tanto em nome de UPACAF, Associação dos Deficientes Físicos, pela questão do bem comum da comunidade, não por bandeira partidária. Beleza, Valdir? É isso aí, né? O programa UPACAF a Comunidade, lembrando aí que você pode assistir aí pelo canal 14 da NET, pode assistir pelo Facebook, TVC Pelotas, você pode assistir também no YouTube, você pode assistir todas as ferramentas aí da rede social, né? As gravações, o pessoal me perguntou, as gravações que a gente teve com os candidatos a prefeito, tá? Os candidatos a prefeito, está no YouTube, você pode ver qualquer uma das entrevistas, né? Pode até pessoas que dizem, não, até para ver como é que saiu o candidato A, B, né? Você pode assistir, colabora até para de repente as pessoas saber o que o outro pensa. Próprios que estão na disputa pode também assistir, né? Ver, né? Observar. A gente fez, né? Pergunta para todos, igualando, pergunta para um, para outro, né? E todos responderam, entendeu? Então você pode conhecer através de assistir pelo YouTube aí, você assiste as 6 entrevistas, 6 candidatos, 6 entrevistas que a gente fez, então você já vai ficar sabendo o pensamento de cada um. É só procurar ali no YouTube, vai achar todas as entrevistas. Eu fiz com 5 e o Carlinho fez com uma, que eu estava mal mesmo, no dia não tinha condições de entrevistar ninguém. O Carlinho aí, né, veio e fez essa... eu diria, Valdir, que tu me oportunizasse um momento muito especial, porque a gente teve uma boa impressão, né? Uma boa impressão por parte do candidato, e agora tu chegou a falar uma coisa muito importante aí, que veja, dê uma olhadinha no YouTube lá, está lá no YouTube, TVC Pelotas, isso? TVC Pelotas, e você vai ver a entrevista do Valdir com 5 candidatos, a minha entrevista com o Reginaldo Bassi aqui, e você vai ter um manancial de elementos para você avaliar o candidato. Sim. Através da entrevista. Um deles vai ser o prefeito da cidade. Exatamente. Independente de que se é mais fraco ou mais forte, a gente não sabe o que o pensamento quando vai ser do eleitor, né? A gente não sabe. A campanha está na rua. O pessoal está começando a campanha aí. Os vereadores estão buscando aí eu acho que não chega a 300 candidatos, mas que estão aí, são 22 por cada partido, que estão buscando as suas legendas aí para eleger o máximo de vereador. Eu tinha o número de eleitores aqui de Pelotas, que pena que eu não trouxe, né? Sim. 200 e tantos mil. Quase 300, né? Eleitores. Eleitores, né? Eleitores. Tem mais, né? Mas tem alguns que ainda não votam, né? Tem alguns que deixaram de votar. Então aí diminui muito, né? Valdir, se tu me permite, Valdir, a gente falando em participação, a gente é muito aguçado nesse sentido e sente a necessidade disso, porque a gente vê que o caminho é esse, né? Qualquer governo que se estabeleça, que ouça a comunidade, que ouça as entidades organizadas, e até auxiliando na organização das entidades, é importante essa caminhada junto. Eu queria te falar sobre Legislativo Pelotense. Sim. Legislativo Pelotense. Acho que abrir a mente, né? Sim. Abrir um pouco a mente, porque no passado, lideranças comunitárias tinham espaço. Sim. Tu é uma figura que eu via seguido dentro do Legislativo. Eu acho que tem que abrir aquele espaço tribuna do povo, não sei se existe, não existe. Né? Eu acho que não existe mais, Carlinho. Carlinho, eu tenho ido na Câmara de Vereadores. Está muito restrito. Sim. A casa do povo sem o povo.
Eu tenho ido na Câmara de Vereador, né, que foi uma missão que o Conselho da Saúde me deu, que eu estar participando da comissão, que tem a Câmara de Vereador, tem uma comissão de saúde. Muito Quando bom. Tem uma reunião lá, apresentação do governo municipal, de prestação de conta, eu estou lá sempre presente. Bom. Represento lá o Conselho, que foi a missão que eles me deram. Para estar sempre atuando junto aos Conselhos da Saúde. Que tem um trabalho, gente, procurem se informar, junto com o Valdir, nosso querido amigo César, o pessoal que trabalha, que existe um trabalho interessante, uma proposta interessante por parte do Conselho, que é o Conselho Local, me ajuda? Sim, o Conselho Local aí... Procure se informar para você participar realmente do que está acontecendo no teu posto de saúde aí. Sim. O Conselho de Saúde é um conselho atuante. Sim, e que é pouco valorizado aí pelos governantes, né? Verdade. Né? Nós temos um fundo ali que é para usar com o trabalho do Conselho. Veio o veículo agora há pouco? Veio o veículo, foi de um acidente que teve perca total. Aham. Aí tinha o seguro que, claro, já cobria uma parte e o governo tinha que entrar com a outra para comprar esse veículo. Esse carro tem uma emenda parlamentar, né? Tem uma emenda parlamentar que é outro veículo aí que a gente está esperando que isso aconteça até o final do ano. Mas um já está aí, já está. Hoje, né, essa semana o César viajou. O trabalho é muito grande, né? Viajou, muitas vezes a gente viaja, né, e a gente precisa, né? Muitas vezes tem que ir para Porto Alegre, para outras cidades da região, né? Outras cidades da região, porque por os seminários, por eventos que tem que participar, Conselho da Saúde, e a gente faz. Já 2 minutos aí para a gente encerrar. Beleza. Né, o programa, para te despedir, Carlos Aristide. Eu sempre sou grato, né, a tua pessoa pela oportunidade aqui, né, o espaço tem que ser ocupado pelas pessoas da comunidade, o Valdir faz muito bem. Fez visite de novo o YouTube, veja a postura dos candidatos e vote dentro da sua consciência. Te agradecer a ti e o público que nos assiste pela União Pelotense, o PACAF e a comunidade. Boa tarde, Valdir. Boa tarde, telespectador. Eu fiz essa provocação ao eleitor de ouvir, porque é ele que vai escolher. Isso aí. É ele que vai escolher. Então você, né, fica atenta, observa, né? O tempo vai ser tão curto essa campanha que é bom vocês conhecer, onde tiver uma oportunidade de vocês conhecer o eleitor conhecer os candidatos para não errar. Isso. Muitas vezes estão várias vezes errando. Vamos deixar de errar e votar aquele que possa ser um bom governador. Né, governo que municipal. Governe para o povo, isso, junto com o povo. E a gente fica por aqui. No próximo sábado a gente retorna com mais um programa, o PACAF e a comunidade. Boa tarde. Boa tarde.